Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. O assunto Souza ainda está reverberando em São Januário. Aquela expulsão não caiu bem. E olha, tem uma notícia aí trazida pela jornalista do GE, uma análise dela, um comentário bem contundente. A gente vai falar sobre isso. E também tem notícia vindo de outro site sobre uma intervenção do Felipe Loureiro no vestiário do Vasco. Vamos bater um papo sobre isso tudo, mas antes, deixa eu pedir o seu like. O seu like, meu amigo, ele é muito importante para o nosso canal, porque o YouTube só começa a mostrar os nossos vídeos para outros vascaínos depois que ele, o YouTube, entende que o vídeo é relevante. E o vídeo só se torna relevante para o YouTube depois de uma certa quantidade de likes. E a gente não sabe que número de likes é esse que faz o vídeo ficar relevante. Então, se você puder já ajudar o nosso trabalho deixando o seu like, não paga nada, né? Aqui embaixo dá o seu joinha, né? E já vai ajudar e muito o nosso trabalho. E também, se você não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir para que você se inscreva. Aproveita e ativa o sininho de notificações, né? Aquela opção todas, pois assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. E se você puder dar aquela moral para a gente, de compartilhar o link desse vídeo, aqueles grupos que eu sei que você participa de Vasco, aqueles grupos de Vasco lá no WhatsApp, Facebook, Telegram, vai ajudar demais a gente, que aí vai fazer com que mais vascaínos conheçam o nosso trabalho e tenham acesso a esse vídeo, tá bom? Vamos agora ao assunto do vídeo. O assunto Souza continua reverberando nos corredores e bastidores de São Januário, né? A jornalista Emanuele Ribeiro fez uma matéria no GE onde ela afirma que é o fim da temporada do Souza no Vasco. O Souza não deve jogar no Vasco mais por essa temporada inteira. Não joga mais no Vasco durante toda essa temporada. É a notícia da Emanuele Ribeiro. É mais uma análise dela do que uma notícia, mas ela tem informações, ela conhece gente lá dentro, de bastidores e tudo, e ela afirma que o Souza não joga mais, pelo menos com o Paiva, não joga mais esse ano no Vasco. E faz o Paiva e o Vasco muito bem. Já o Bola VIP já trouxe a notícia que o Felipe Loureiro ele interveio, né, dentro do vestiário do Vasco e não gostou da atitude do Souza. Até o Coutinho teve uma discussão também com o Souza, o que provocou o pedido de desculpa do Souza. Souza veio, pediu desculpa, disse que não era, quando ele entrou na partida, a atitude que ele teve 4 minutos após entrar na partida, não era o que ele tinha planejado nem sonhado para aquele jogo. E não era o sentimento dele, que foi uma entrada e acabou que pegou no cara, enfim, uma atitude de garoto, né? Ele garoteou, na verdade ele garoteou, porque um cara com a experiência dele não pode entrar jogando em casa, empatando de 1-1 com o Juventude, precisando vencer, e o cara entra e vai dar uma entrada no jogador adversário, no meio de campo, com aquela violência toda. Pô, um cara com experiência de Vasco, sabe que o Vasco é mal visto pela arbitragem. Se o cara puder dar vermelho pro Vasco, o cara vai dar vermelho pro Vasco. O cara não vai contemporizar, ele não vai pensar 2 vezes, né? E o Souza entra que nem uma vaca braba no cara e faz aquela falta absurda. E outra coisa, violenta demais. Podia quebrar a perna do cara. É um absurdo a entrada do Souza. E aí provocou o pedido de desculpa dele pela pressão interna, né? O Coutinho não gostou, chamou ele e disse que o esporro comeu dentro do vestiário, o negócio ficou feio. E depois o Felipe também já conversou e tudo, e parece que o Souza vai ficar ali com o elenco e tal, mas não vai ser aproveitado, né? Eu acho que eu acho que não tem nem multa rescisória no contrato do Souza e do Alex Teixeira, mas vai manter por consideração o Pedrinho, o cara, até o final do ano, e depois vão conversar com o Souza, talvez dar um carioca para ele e adeus, né? Tchau, porque no Vasco ele não vai jogar mais. O Vasco ele não joga mais, notícia da Emanuele Ribeiro, ele não joga mais no Vasco, mas ainda não vai se desvincular totalmente. Cara, se eu sou o Souza, ele financeiramente é um cara bem resolvido, não sai assim não, Souza, não sai, sei lá, pela porta de trás não. Cara, pede para fazer um jogo de despedida no início do ano que vem, para você. O Vasco faz, cara, o Pedrinho faz um jogo lá para você de despedida, e você encerra a carreira, cara. Encerra a carreira no Vasco, faz uma coisa bonita. Não dá mais para você, não, futebol não dá mais para você, cara. Você não aguenta mais jogar futebol. Você já perdeu o tempo, o feeling, né? Você está entrando no desespero, com força física demais e excessiva. O teu último time da Turquia já foi assim, né?
Você teve mais expulsões do que cartão amarelo. Toda hora você era expulso, entrava e era expulso. Quer dizer, não mudou nada da Turquia para cá. Né? Então, cara, não dá mais para você. Então, seja vascaíno, cara. Peça para sair, cara. 150 mil pro Vasco por mês faz uma diferença. É um salário pequeno e tal, mas pro Vasco faz diferença, cara. É a água que o Vasco paga lá no CT, a água de São Januário, né, uma conta de luz. Cara, ajuda o Vasco, cara. Sai do Vasco, tu não é vascaíno? Sai do Vasco, cara. Desiste, sai fora. Né, sai do Vasco. E o nosso Rafael Paiva vai ter que começar a encontrar outras opções no elenco. Infelizmente, nós estamos no final do ano e o Vasco não tem um elenco para disputar o Brasileiro e a Copa do Brasil. O Paiva tem 10 dias aí para achar algumas soluções. Não dá para você ir para uma semifinal de Copa do Brasil com o Luiz Gustavo, concordo. Não vai dar. É um garoto, não jogou, só teria mais um jogo antes da semifinal, que seria o jogo com o São Paulo. Se o Vasco conseguir reverter as datas, nem isso. Vai ser o primeiro jogo, vai ser o da semifinal da Copa do Brasil. A CJD diz que vai jogar isso, né? Vamos ver, eu não acredito. Isso que a CJD vai fazer nada. Mais contra o Flamengo, contra a CBF, não vai fazer. Mas, enfim, o Vasco está tentando lá reverter, trazer a alteração da alteração, né? Trazer o jogo para a sua data original. Se for isso, o próximo jogo do Vasco já é o jogo da semifinal. Então não vai dar para tu botar o garoto, o Luiz Gustavo não vai botar. Por que tu vai botar de zagueiro pela esquerda? Eu falei isso no vídeo ontem, o pessoal me criticando. Você vai colocar o Léo, tu é maluco, botar Léo Pelé, então você prefere o Maicon invertido? Não tem outra opção, meu amigo. O garoto da base não vai entrar numa semifinal. O garoto da base, o Luiz Gustavo, não vai entrar na semifinal. E até covardia. Pegar um menino da base, que não estreou no time titular, botar o cara numa semifinal de Copa do Brasil, um jogo decisivo, no jogo 2. Isso é covardia. Você pode queimar a carreira de um jogador. Isso não vai acontecer no Vasco. Ninguém vai deixar isso acontecer. Nem que o Rafael Paiva queira. O Felipe não vai deixar acontecer. O Pedrinho não vai deixar acontecer. Ninguém vai deixar isso acontecer. Então, isso descarta. Essa hipótese não existe. Teria que ter feito isso antes, preparado o garoto antes, colocado o garoto ao longo do Campeonato Brasileiro. Não colocaram. Então, agora, meu irmão, agora a Inês está morta. Para a semifinal da Copa do Brasil, o Luiz Gustavo não vai jogar. Ponto. Então você tem 3 zagueiros para 2 vagas. João Vitor, Maicon e Léo. Você insiste com o Maicon na esquerda para jogar contra o Atlético Mineiro? O Maicon não aguentou o Juventude. Tu acha que ele vai aguentar o Hulk e o Paulinho? Ah, mas o Léo também não aguentou. Cara, o Léo teve 2 falhas, mas o jogo todo ele jogou. Eu não estou defendendo o Léo, as pessoas não entendem. Não é que eu acho o Léo um grande zagueiro. Não é nada disso, cara. É porque dentro das opções que você tem, o Léo é o menos pior, cara. Ou então você assume que você quer jogar com o Maicon invertido e vai com Deus, beleza. Eu acho que não dá para jogar com o Maicon invertido. Eu acho que é um tipo de jogo que não dá. Você tem 2 caras. O Maicon não era para jogar a primeira partida. O Vasco sofre na primeira partida porque o Maicon é lento. O João Vitor tinha que estar em campo. Talvez se o João Vitor e o Léo estivessem em campo, o Léo não tivesse errado tanto. A gente não sabe. Aí agora é si, né? Se minha mãe tivesse bigode, eu tinha 2 pais nessa história. Nós estamos na história do si. Ok, concordo. Mas o Maicon não tem condição, cara. Um jogo desse, o Maicon não dá para jogar. O Maicon tem que jogar pela direita em jogos assim, contra o Juventude. Agora, contra o São Paulo, o Maicon dá para jogar. O Maicon joga contra o São Paulo, mas não joga contra o Atlético Mineiro, cara. Mas se você acha que o Maicon tem que jogar e o Léo não tem que jogar, porque você tem implicância com o Léo. O Léo é ruim. E o Maicon também. Quem é melhor, Maicon ou Léo? Você tem a mesma vaga ali pela esquerda, para jogar ali pela esquerda, Maicon ou Léo? Seja sincero, cara. Bota a mão no coração, vê o que você prefere. Não é porque que eu adoro o Léo. Eu acho o Léo horrível. Eu acho o Léo um zagueiro que não podia passar na calçada de São Januário. Eu acho o Léo fraco. Nunca gostei dele como lateral, quanto mais como zagueiro. Eu acho uma invenção do Fernando Diniz. Ele é frouxo. Teve até um inscrito do canal que escreveu aqui no comentário no vídeo de ontem, botou assim: o Léo deve ter algum trauma, ele entrou forte em alguém, machucou o cara, a gente que não sabe disso e ficou esse trauma, por isso que ele não entra. Pode ser, cara. Vai ver isso mesmo, vai ver, machucou alguém na base, e ali ele nunca mais deu uma entrada mais forte, mas agora ele é zagueiro, cara. Ele tem que entrar adiantando. Mas ele não entra. O Maicon entra. Mas só que quando o Maicon pensa em entrar, o cara já passou. O Maicon até entra forte, mas o Maicon não tem velocidade para fazer isso. O gol do Juventude em cima do Maicon, olha,
Na pelada você não toma um gol daquele. O Michael dá um espaço pro cara, o Michael vai andando para trás, em cima da linha da grande área, cara. O cara vai empurrando a bola pro lado e o Michael vai só cercando ele. O Michael tá esperando o quê? O cara chutar. Não dá o bote. O cara, olha, uma coisa absurda. O cara vai empurrando a bola pro lado e o Michael vai ficando para trás. E o cara tá dando passadas e o Michael não consegue acompanhar a passada do cara. Como é que você tem como é que cobertura é essa? Sabe por que o Michael não tem passada? Porque o Michael tá torto. O cara vai chutar na esquerda do Michael. E o Michael não tem o pé esquerdo. E aí, qual o melhor zagueiro? O jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que não tem melhor zagueiro. Não tem opção. Se o Léo não tiver contundido, é o Léo, cara. Porque é o menos pior. Ali pela esquerda é o menos pior. Os dois são ruins. O Michael e o Léo, os dois são ruins. Quem é o menos pior? O menos pior, na minha opinião, é o Léo. Se você acha que é o Michael invertido, ok, respeito. Mas a minha opinião é que é o Léo. Não é que eu gosto do Léo, tô passando pano pro Léo, tô defendendo o Léo. Porra, não é nada disso. Então você não tá entendendo o que eu tô falando, pô. Tô falando que o Vasco não tem elenco, o Vasco não tem. O Vasco tinha que ter preparado o Luiz Gustavo. Eu acho que pro brasileiro, dá pra colocar o Luiz Gustavo. Bota o Luiz Gustavo agora contra o São Paulo, pra já ver qual é do garoto. Um jogo contra o semifinal do Copa do Brasil, não, pô. Aí é queimação. Mas no jogo do Campeonato Brasileiro, jogo da tabela, bota esse garoto pra jogar, pô. Bota o Gustavo. Aí depois tem um jogo contra o Cuiabá, eu acho, bota o garoto também pra jogar, bota o Luiz Gustavo. Vamos ver qual é do menino, pô. Agora, numa semifinal não vai dar, você tem que precisar de um zagueiro experiente, um cara que já esteja ali confortável jogando ali, um cara que seja profissional. E os dois que nós temos são ruins. Um tá invertido. Um é nota 6, 7 no máximo, jogando na posição dele, na direita. Quando ele vai para a esquerda, que é o Michael, é nota 3, cara, nota 4. O Léo é sempre nota 4, nota 5. Quando ele não falha, ele vai a nota 6. Então é rezar para ele não falhar, cara. Ah, mas ele vai falhar. O Michael também vai. Não falhou contra a Juventude. Não falhou uma, duas, não falhou várias vezes. O Michael falhou várias vezes. É que o time da Juventude é ruim. Se o time da Juventude fosse um pouquinho melhor, o Vasco não tinha empatado o jogo, tinha tomado um sacode em São Januário. O Michael deixou várias vezes o jogador entrar cara a cara na área com o Léo Jardim em cima do Michael. Porque ele não consegue, cara, acompanhar. Ele não joga ali pela esquerda. O torcedor vai ter que entender que o Michael não é zagueiro para jogar pela esquerda. Ele não joga com o pé invertido, ele não consegue. Então você só tem no elenco um jogador que faz isso, que é o Léo. Infelizmente. Ah, é um absurdo o Vasco. Mas não tem mais jeito, é isso. O que nós temos é isso. É para escolher João Vitor, Michael e Léo. João Vitor tem que jogar. Tem que jogar na dele, na direita. Ele é um grande zagueiro de direita. E tem que botar um cara da esquerda. Vai botar quem na esquerda? O Léo. Se você quer o Michael, você coloca o Michael. Vai com o Michael. O Paiva tentou o Michael, deu ruim. O Michael deu ruim contra o Juventude. Imagina o Michael num jogo de nível maior que é o Atlético Mineiro. Mas complicado, cara. O time Vasco é muito complicado. Agora, quem o Vasco tem que subir da base é o menino Lucas Eduardo. Que você precisa de um volante. O Vasco está com poucos volantes. O Vasco tem muito volante no papel e poucos que você pode utilizar. Né? Vamos lá. O Vasco tem de volante no elenco hoje, volante, camisa 5 e agora é 8, né? Os dois volantes. O Vasco tem Hugo Moura, Matheus Carvalho, considerado titular. Na reserva nós temos Sforza, aí começa o elenco, Sforza, Galdames e Souza. Acabou. Sforza, Galdames e Souza. Nós temos mais 3 para 2 posições. Dos 3, nós não temos um. O Sforza, ele até pode jogar, mas se for um jogo propositivo, se for um jogo para o Vasco ficar com a bola, e aí o Sforza vai poder jogar. Agora, o Sforza não pode jogar tendo atrás dele o Maicon. O Sforza, ele se manda, e aí o Maicon fica na podre, lá pela esquerda. Não dá para jogar. Se o Maicon jogar, o Matheus Carvalho vai tomar vermelho. E o Matheus Carvalho vai ter que ficar cobrindo aquela área ali do Maicon. Se o Maicon jogar pela esquerda, o Matheus Carvalho vai ficar cobrindo o Maicon. O Matheus Carvalho, ele tá pilhado. Ele não tá legal. Porque é um jogador que, apesar de ser profissional, se tornou agora, ele veio, cara, da 4ª divisão, do Náutico. Ele não tá acostumado a jogo grande. Ele agora que tá se adaptando a jogar em time grande, que é o Vasco, cara. Quantas partidas grandes o Vasco fez com o Matheus Carvalho? Essas do Atlético Mineiro são as primeiras, cara. Após muitos anos, o Vasco não disputa coisas grandes.
Apesar de ser um clube gigantesco. Mas o Vasco agora voltou a disputar coisas grandes. Mas o Matheus Carvalho nunca disputou coisas grandes. Diferente do Léo Jardim, diferente do Léo Pelé, diferente do Pumba Rodrigues, diferente do Paulo Henrique, que estava no Atlético Mineiro, diferente do João Vitor, diferente do Hugo Moura. Mas o Matheus Carvalho não está acostumado, cara. Ele tem futebol? Tem, tá, joga razoável, ele já não é um gênio da bola, ele é razoável, ele é esforçado, ele é combativo, mas ele perde o tom porque ele fica pilhado. É um cara que você vê que está extremamente nervoso, porque é um jogo diferente. O cara não está acostumado ao tamanho do espaço, você vai ver já para o ano que vem, ele vai melhorar, já tem mais experiência. Mas é a primeira vez em tudo para o cara. O cara não tem a expertise de um jogo tão grande assim. E aí ele fica nervoso em campo. E aí é um cara que está ali praticamente estreando em jogos grandes. Jogo grande não é clássico, falando o jogo grande, a competição, uma semifinal de Copa do Brasil, um jogo grande. E esse cara está estreando numa situação dessa. E atrás dele tem o Maicon, ele fica desesperado, cara. Ele vai fazer de tudo para a bola não chegar no Maicon. E aí ele vai tomar cartão. É o problema do Matheus Carvalho. Ele já está desesperado com o Léo atrás dele. Se botar o Maicon, complicado. Então o que você tem de volante hoje? Matheus Carvalho e Hugo Moura é a dupla melhor que você tem. Não é nenhuma maravilha, mas é a dupla que você tem. Não é a dupla dos sonhos, mas é a dupla que você tem. Aí você tem o Sforza, que eu acho que dá para jogar. O Sforza dá para ficar no elenco, dá. Mas se você tiver um jogo propositivo, um jogo que você tem que partir para cima, você vai jogar bem. Aí você vai conseguir funcionar bem. Você tem o Sforza, que é o argentino mais sem sangue do planeta, né? Vasco conseguiu contratar um argentino sem sangue. E aí você tem o Galdames, que não dá. O Galdames não dá, cara. O Galdames não dá nada. O Galdames não dá para nada. O Souza, acabou. O Souza, radical. Acabou. Então você não tem ninguém. Você tem 650 mil entre o Galdames e o Souza no banco que não podem jogar no Vasco. Foram as escolhas feitas por quem tem na gestão do Vasco. O Galdames pelas sete partes e o Souza pelo Pedrinho. São 650 mil, amigo, no banco, sem jogar. Aliás, que você não pode contar com os caras. Então, se você não pode contar, nem leva. Leva só o Galdames, porque no caso de contusão, quebrou todo mundo, não tem ninguém, bota o cara. Tudo bem, bota lá. Mas você tem que trazer mais um volante. Um que saiba jogar, que saiba marcar, saiba jogar. E o Lucas Eduardo é o nome que você tem. Porque você não pode contratar mais ninguém. É na reta final. Então esse menino da base, o Lucas Eduardo, tem que dar uma chance. O JP tá mal tecnicamente, está jogando de 10 na base. Está jogando com meio de ligação na base. O JP é lento. O JP é um jogador bem mais lento. Não é um jogador intenso. Você precisa de um jogador de marcação. O Vasco não joga propositivamente. O Vasco joga, na maioria das vezes, reativamente. O Vasco fica tomando sufoco e tem que sair com a bola rápida. Esse é o Vasco. Então, esse Vasco tem que jogar com um cara de marcação forte. É o Matheus Carvalho. É o Hugo Moura, é o Lucas Eduardo, que marca bem e sabe sair jogando. Tem qualidade. O Vasco contratou o Sforza, eu falei, esse garoto não tem sentido o Vasco contratar esse cara, porque esse cara vai tirar o espaço do Lucas Eduardo, que é mais jogador do que ele. Eu falei isso quando o Vasco contratou o Sforza. Depois daquele jogo da Olimpíada que eu vi lá do Argentina e Brasil, o Sforza colocou o Endrick no bolso, a torcida ficou doida. Eu falei, cara, esse moleque não joga nada. Ele é razoável, não tem a qualidade, ele vira a bola para lá, ele fica fatiando as bolas, ele faz bem, dá o passe bem, ele vê que ele vira o jogo bem e tal, mas o Lucas Eduardo joga mais do que ele, é muito mais jogador do que o Sforza. Mas não tem espaço, porque você tem um monte de cara na posição, um monte de baranga na frente. Vai trazer o cara da base, o treinador tem que ser macho nessa hora. Agora é a hora do Rafael Paiva bater na mesa e falar, não, vou botar esse menino aqui, esse menino sabe jogar. Tem que botar o Lucas Eduardo, cara. No elenco, pelo menos no elenco, puxar ele da base e botar ele no elenco. Acho que tem que se fazer isso, porque é uma das soluções que você tem, botar o cara para jogar. Não é só ficar sentado no banco. De vez em quando entra, bota o cara para jogar. O JP caiu, o JP não está bem tecnicamente, está numa fase ruim e está jogando de 10 lá na base. Então, ele não é o volantão que você precisa. Precisa de um volante. Precisa de um cara que saiba marcar e saiba jogar. O Lucas Eduardo é o nome. E o Luiz Gustavo, trazer o Luiz Gustavo de zagueiro, para deixar ali com o Léo, na sombra do Léo. E acabou. É isso que o Vasco tem que fazer, cara.
Talvez no Brasileiro, alguns jogos, já colocar o Luiz Gustavo para jogar. Mas, pô, nós temos a semifinal da Copa do Brasil. A gente tem que buscar esses 32 milhões, cara. Se conseguir o título da Copa do Brasil, é bônus. Agora, chegar na final, ela é possível. E a gente tem que chegar na final para poder ganhar essa grana, cara. São 32 milhões que vai fazer muita diferença nos cofres do Vasco. E o time do Vasco tem que ter essa cabeça. Chegamos na final da Copa do Brasil. Que legal, pô, parabéns. Agora, para fazer isso, tem que ganhar do Atlético Mineiro. E tem tudo para ganhar do Atlético Mineiro. Agora tem que dar uma ajeitada aí. Com o Maicon de zagueiro para a esquerda, não dá. Com o Souza, não dá mais. E o Souza, a notícia é essa. Parece que o Felipe já interveio, já conversou. Ele não vai ficar treinando separado, não vai ter nada disso. Ele vai ficar lá com o grupo, então só não vai entrar mais. Ele sabe que acabou. Esse ano, para ele, não dá mais. Para ele, acabou. O Paiva ficou muito aborrecido com ele, porque ele não é um menino, né? Ele foi lá e garoteou. Ele não é menino, pô. O cara é veterano no final de carreira. Não pode fazer o que ele fez. Jogando em casa, precisando da vitória, 1-1. O cara trouxe a juventude toda para dentro do Vasco. A gente acabou comemorando o empate. É uma vergonha. O Juventude é horroroso. E essa culpa fica na conta do Souza mesmo. O time todo não jogou bem. O time todo jogou muito mal. Mas o Souza foi a coisa assim, a cereja do bolo estragado, né? Foi o Souza. A cereja estragada do bolo estragado. O Souza. É isso. Bem, para encerrar, meus amigos, eu vou novamente pedir para que você deixe o like nesse vídeo, né? Pedir para que você, se não for inscrito, que você se inscreva no nosso canal. Aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, né? E assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. E se você puder dar aquela moral que eu falei lá no início do vídeo, né? Compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, vai ajudar muito a gente, né, nesse nosso trabalho aí. Comenta aí o que você acha, né, se o Vasco está agindo de forma certa, né? Conforme a jornalista Emanuele falou que é o fim da temporada para o Souza, eu acho que é mesmo. A Emanuele Ribeiro, do GE, ela colocou essa matéria dizendo que é o fim da temporada do Souza. Eu acho que foi. Concordo plenamente com ela. E a notícia lá do outro site que diz que o Felipe Loureiro chegou e conversou no vestiário. E o próprio Coutinho também chegou junto. Comenta o que você acha, se o Vasco está certo em deixar o Souza lá, porque está lá no grupo, está no grupo. Mas esse ano ele não joga mais, ele fica ali afastado. Ele não vai ficar afastado, não vai treinar em horário separado. O cara não cometeu nenhum crime, o cara fez uma grande burrada, mas o treinador não conta mais com o cara até o final do ano. Faltam poucos jogos para acabar o Brasileiro, faltam só 3 jogos para acabar a Copa do Brasil, porque a gente vai ganhar do Atlético e vamos para a final. E o foco tem que ser a Copa do Brasil, mas também tem que pontuar no Brasileiro. Não ganhamos de Juventude, vamos ter que ganhar do São Paulo, vamos ter que ganhar do Atlético. Vai ser uma semana pesada, né? Vai ser uma semana pesada. Enfim, o Vasco teve ontem também uma outra notícia. O Vasco teve o Puma Rodrigues convocado para a data FIFA. Então, o Puma Rodrigues, lateral do Vasco, foi convocado, vai disputar as eliminatórias pelo Uruguai. Até agora, o único convocado, o Jean Davi, não foi convocado dessa vez. Nem o Chile está aguentando mais o Tarzan de pé de alface. Então, o Vasco só tem o Puma convocado. E, enfim, tem que ceder, claro, tem que ceder. E aí, comenta o que você achou dessa história, né? Do Souza estar escanteado. Acho que a palavra é essa, eu estava procurando essa palavra. O Souza está escanteado do elenco vascaíno para o resto da temporada. Eu acho que tem que deixar ele lá, já que ele não vai pedir para sair, e você demitir o cara agora vai desagradar o Coutinho. Tem toda uma questão política que envolve e tal. Enfim, para o clima não ficar pior, né? Não deixar o clima de vestiário ruim em prol do clima, né? Ele já está dentro do orçamento. Então, pô, falta aí, nós estamos o quê? Em outubro? Tem que pagar outubro. Então, paga novembro e dezembro ao cara. Aí deixa o cara lá. Quando chegar em janeiro, fala assim, Souza, olha só, faz a pré-temporada aí, você não tira férias, não. Faz a pré-temporada, joga o Carioca, que vai ser o nosso número 5 titular no Carioca, você vai começar o cara como titular. Aconteça o que acontecer, você é o nosso titular e acabou. E depois, amigo, tchau e benção. Pega seu boné, a gente faz um grande jogo aí de festivo para você, se você quiser. Nem foi esse jogador todo para ter jogo de despedida, né? Enfim. Mas então não faz, mas dá o Carioca pro cara jogar e depois pega o boné e vai embora, tchau. Muito obrigado por nada. E que o Souza até agora é isso. Muito obrigado por nada.
E tchau, benção, vai com Deus e acabou. Encerra ali, abraço. Alex Teixeira, idem, né? Já falei aqui, o time do Carioca tem que ser os meninos da base, com os caras que estão voltando de lesão, com Souza, Alex Teixeira, essas barangas todas tem que botar para jogar enquanto tiver contrato e depois acabou. Quem não tem contrato vai embora em dezembro, acabou o contrato, não renova, né? Pô, o empresário do Galdames está cavando uma renovação do Galdames no Vasco. Aí se renovar, meu amigo, se o Galdames renovar com o Vasco, aí eu vou falar que tem muito problema. Aí nós temos muito problema. Eu espero que isso não aconteça. Vou deixar esse papo para outro dia. Gente, fique com Deus, um abraço, até o vídeo de amanhã.